Ela brigou feio com o marido porque queria uma coisa. Ele saiu de casa e foi morar com a mãe. Você já ouviu uma história parecida com essa? Recebi essa história ontem. Uma pessoa real, é uma irmã em Cristo, que está passando por uma dificuldade gigante no casamento. E eu queria compartilhar com vocês alguns ensinamentos, inclusive que eu dei e compartilhei com ela no aconselhamento bíblico, ok? Então, me segue antes de mais nada, se inscreve no canal, clique em gostei, ative as notificações e vamos para mais um vídeo. A mensagem foi assim, olha só o que ela mandou. Assim, faz umas 3 semanas que a gente brigou feio e ele foi para casa da mãe dele. Na verdade, quem tem mais culpa sou eu, sabe? Sou uma pessoa muito difícil de lidar, brigo muito. Ele é obreiro da igreja. A única coisa que ele queria é que eu acompanhasse. Imagino que na igreja, ou nas ações da igreja, etc. Só que na nossa relação estava faltando diálogo, companheirismo, intimidade, tempo para nós dois. Ele é um bom marido, ótimo na verdade. Mas faltava o que eu mais queria, que era isso. Intimidade, momento só pra nós, diálogo. Por isso que agi dessa forma, brigando. Então eu ia com ele para a igreja, sempre estressada. Sempre que eu ia para a igreja, eu ia estressada. E ele só queria fazer tudo isso se eu fosse com ele para a igreja. Ele só queria ter diálogo, intimidade, se... Então ficava nessa competição, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, então eu te dou aquilo que você quer se você fizer aquilo que eu quero. Aí brigamos muito feio e ele foi embora. Nós falamos o básico, somente coisas do nosso filho. Ou seja, tem uma criança nessa história aí. Aí ela conclui dizendo o seguinte, e tipo, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, não quero chamar para conversar, para resolver. Queria que ele viesse atrás de mim. Qual conselho você me dá? O que é que eu faço? Queria tanto viver algo novo com ele. Pega essa frase. Queria tanto viver algo novo com ele. Bom, a primeira pergunta é, será que a briga ajudou? Será que a briga aproximou ela do objetivo que ela tinha? Qual era o objetivo que ela tinha? Mais diálogo, mais companheirismo, mais intimidade e mais tempo para eles dois. Tempo a sós. Será que ela conseguiu o que ela realmente queria? Será que a ação dela aproximou ela? Foi a pergunta que eu fiz, tá? E ela respondeu, claro que não. Veja, a resposta é óbvia, só que parece que a gente nunca antecipa as consequências das nossas ações. Pessoas reativas geralmente colhem frutos amargos. Não seja reativo. Abrace um princípio bíblico, abrace a antecipação. A palavra de Deus vai chamar você e eu a prudência. Uma pessoa prudente, ela antecipa o que pode acontecer. Será que se eu agir dessa forma, eu vou conseguir me aproximar daquilo que eu quero, daquilo que é bom para o casamento? Vocês concordam comigo que é bom para o casamento ter diálogo, tempo a sós, intimidade, companheirismo? Tudo que ela queria era bom, mas ela tentou alcançar todas essas coisas boas de uma forma ruim. Veja, o marido dela, de uma certa forma, estava buscando companheirismo. Entenda, de repente, se ela começasse a ir para a igreja com ele, ela ia ter mais tempo com ele, ia ter mais companheirismo, mais oportunidade de no carro, de repente, dialogar, conversar. Você consegue entender isso? Veja, no final das contas, a culpa sempre vai ser do marido. Sempre. Então, se eles estão vivendo esse caos no casamento, a culpa é dele. A culpa é dele porque a culpa coletiva sempre é do marido. Ele é o responsável, ele é o cabeça. Esse é o peso que cai sobre a vida do seu marido, minha irmã. É claro, você tem um papel importante de facilitar essa jornada. Então, eu tenho uma exortação, eu gostaria de te exortar, mas eu gostaria de exortar também o seu marido. Maridos que estão aqui, inclusive eu me incluo nisso, nós precisamos pastorear o coração das nossas esposas. Se o que eu quero parece bom, quero que minha esposa me acompanhe na obra do Senhor, quero que ela me acompanhe na igreja, nas visitas. Se o que eu quero é bom diante do Senhor, e eu preciso convencer a minha esposa, não arrastá-la simplesmente, eu não quero que ela vá comigo estressada, mas ela vá de bom tom, de bom grado, feliz, entusiasmada. Eu preciso então contagiar a minha esposa com esse entusiasmo que eu tenho pela obra do Senhor. Como é que eu vou fazer isso? Encorajando ela a ler bons livros, pastoreando o coração dela diariamente, lendo as escrituras com ela diariamente, sondando o coração dela para saber quais são as motivações, o que é que pode estar impedindo ela de desfrutar do prazer de estar comigo ali na igreja do Senhor. Eu preciso sondar, entender as motivações, entender as necessidades e colocar novas motivações, enxertar coisas boas, retirar as coisas ruins, isso através de diálogo, de conversa. Eu preciso também, entendendo as necessidades da minha esposa, mapeando essas necessidades e dizer, nossa,
Será que nós podemos ter um tempo a sós agora? Será que eu posso evitar de chamar alguém aqui para casa? Porque veja, se tem um princípio bíblico que nós precisamos levar a sério, é a hospitalidade. O homem e a esposa, o marido e a mulher, devem ser hospitaleiros com os de fora, com os da igreja. Mas todo o tempo você está recebendo pessoas da igreja em casa, pessoas quaisquer em casa, né, da comunidade, da sua família, e vocês nunca estão a sós, e a sua esposa já posicionou isso como uma necessidade para ela, que tal você começar a agradar a sua esposa, começar dentro de casa a ter tempo a sós? Não vamos fazer aquela programação, não. Vamos ficar só em casa hoje. Vamos, eu e você, deixar nosso filho aqui com a minha mãe, vou deixar nosso filho aqui com a sua mãe, vamos programar isso. E eu e você, a gente vai para um restaurante. Não, mas como assim? Não, terça-feira eu fui para a igreja, né, nós fizemos lá o culto de oração, a reunião de oração, e hoje, quarta-feira, eu quero estar a sós com você. Ponto, vamos assistir uma série, vamos ficar junto. Veja, mapear as necessidades e atender algumas delas. Necessidades que são boas. Esse é um ponto crucial no seu casamento e você está deixando de fazer isso. Para piorar as coisas, sua esposa foi reativa, ela não quis ir para a igreja com você, ou seja, não quis fazer a sua vontade, aquilo que era bom para o casamento de vocês. Ao mesmo tempo, eu não sei se ela manifestou isso da forma certa, mas ela não se sentiu atendida nas necessidades dela e você começou a colocar como um condicionante. Se você for para a igreja comigo, eu atendo as suas necessidades. Não pode ser assim. Não pode. Veja, ontem aconteceu uma coisa interessante. Eu estava lanchando junto com a minha família, depois da igreja, e a minha enteada mais velha, né? Na verdade, a minha enteada mais nova, porque são 3 enteados, então a mais nova é a Aimee. E a Aimee, de 10 anos, ela ia comer um sanduíche, eu comi um pedaço do sanduíche dela, para provar. É um sanduíche que eu também gostava bastante, eu peguei outro. Ela fez, poxa, Gabriel, era o meu sanduíche. Eu fiz, tem problema não, bem. Tu tem um sanduíche inteiro ainda, eu peguei um pedaço pequenininho. Geralmente eu pego um pedaço maior, mas ontem eu peguei um pedaço pequenininho. Eu fiz, tem problema não, bem. Tu vai ter um lanche todinho ainda. E eu tava lanchando, terminando o meu lanche, e aí ela fez, Gabriel, tu pode me dar um pedaço do teu? Eu falei assim, me dá um pedaço do teu, porque você pegou um pedaço meu, então tu tá me devendo. Eu falei assim, Mei, toma aqui o pedaço, mas deixa eu te ensinar uma coisa. Você não precisa cobrar como se fosse uma dívida. Você só podia simplesmente chegar, você só precisava simplesmente chegar e dizer assim, Gabriel, tu me dá um pedaço? Porque pela reciprocidade, já que você me deu um pedaço do seu, eu te daria. Então você não precisa cobrar. Ela já chegou no tom, que ela deve fazer isso talvez com as amigas, ou as amigas devem fazer isso com ela no lanche da escola, né? Tem sempre isso, né? No lanche da escola você dá um pedaço do seu, aí depois você cobra do seu colega, eu te dei um pedaço do meu, tu tem que dar um do teu. Veja, você pode mudar esse padrão dentro do casamento. Você pode simplesmente, ao invés de cobrar, solicitar. Você atendeu o seu cônjuge em alguma necessidade específica, você pode simplesmente solicitar a sua necessidade. Mas, Gabriel, e se ele não atender? Você pode simplesmente compartilhar com ele. Poxa, amor, eu fico tão feliz quando você atende algumas solicitações. Eu tenho me esforçado para atender as tuas solicitações. Eu tenho me esforçado por fazer aquilo que te agrada. Eu queria muito que você fizesse isso também. Entende? Você não precisa chegar cobrando. Porque eu fiz aquilo que você pediu, você tem que fazer isso aqui. Isso estraga, isso não é bom para o relacionamento. Isso não é de bom tom, isso não é um princípio de sabedoria bíblica. Você está sendo não sábia, minha irmã. E o meu irmão, você no casamento, você é o líder, você é o pastor. Se ela fez isso, inclusive, é sua responsabilidade. Significa que você não pastoreou o coração dela, que você não exortou o coração dela. Ao ser reativa assim, dessa forma, você deveria agora pastorear o coração da sua esposa e dizer assim, meu amor, como eu tentei fazer com a Aimee ontem, né? Você vai precisar fazer isso com os filhos, com a esposa, é assim. Meu amor, você não precisa me cobrar dessa forma. Você pode simplesmente solicitar e eu quero atender. Eu quero estar atento às suas necessidades, eu quero estar atento àquilo que você considera bom para o nosso casamento. Eu quero atender isso, mas você não precisa me cobrar dessa forma. Você não precisa dizer, porque eu fiz assim, você tem que fazer desse jeito. Porque eu te atendi aqui, você tem que me atender agora. Você pode simplesmente solicitar, amor, eu queria que tu fizesse isso. E aí eu faria. Você tem que pastorear o coração dela, para que o padrão mude no casamento. Mas ao contrário disso, você fez o quê? Como um menino, como um moleque, você foi para a casa da sua mãe. Um padrão completamente contrário às Escrituras Sagradas. Afinal, você se tornou uma só carne com a sua esposa. Vocês têm um filho. E afinal, você agora saiu da casa da sua mãe. Você deixou pai e mãe para se unir à sua esposa. Esse é o padrão bíblico. Deus te chamou para se tornar uma só carne com a sua esposa e para, de fato, deixar seu pai e sua mãe no canto deles. Cuidar deles, honrar, apreciar a presença deles,
mas com prudência, com cuidado e priorizando a sua esposa. Mas agora você foi para casa da mãe. Que movimento tolo. Que movimento imprudente. Que precedente terrível. Que mácula para o seu casamento. Que mácula para aquilo que vocês deveriam construir em intimidade. Como você pode, então, pecar contra o Senhor dessa forma, sendo leviano para com aquilo que Deus colocou sobre os seus cuidados? É como aquela parábola dos talentos, né? Aquele que recebeu um talento, enterrou na terra, então o Senhor volta. Nem que ele tivesse colocado no banco, teria se multiplicado, teria tido um ganho dos juros. E aquele Senhor manda aquele homem, aquele mau servo, mau administrador, para onde tem ranger de dentes, sofrimento. Enxofre é uma representação daquilo que Deus coloca nas suas mãos sobre os seus cuidados para que você possa cuidar bem. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, mas você deve buscar a perfeição como Cristo é perfeito. Eu preciso buscar a perfeição como Cristo é perfeito. E nós temos erros, irmão. Eu tenho erros também. Nós precisamos buscar arrependimento desses erros. Corrigir esses erros, encontrar graça na cruz e sabedoria na cruz para que possamos então corrigir não só esses erros, mas possamos então agir de forma produtiva, bênção para a nossa família, gerando frutos para a nossa família. Você está administrando mal a sua família, abandonando. Vocês lembram o que Tite fez no jogo do Brasil e Croácia? Ele deixou os jogadores, seus liderados, no campo chorando. Quando mais precisavam dele, da palavra de apoio, da palavra de cuidado. Meu irmão, a posição que Tite estava, o treinador da seleção brasileira, era uma situação em que ele precisava primeiro cuidar dos seus. Depois ele poderia chorar sozinho no quarto, talvez no colo da sua esposa. Mas os seus liderados precisavam ver o general ali, protegendo o coração, as emoções deles. Na derrota. Quem fez isso dentro do campo? Modric, Neymar. Mesmo chorando, mas consolando. Daniel Alves consolando. Thiago Silva consolando. Mas era para o general estar ali. Quando a sua família não está bem, você precisa estar ali. Se você vai chorar sozinho no seu quarto com Deus em oração, é uma coisa. Mas na sua esposa, os seus filhos, você precisa estar ali como uma rocha. Amando-os, cuidando, pastoreando. E talvez em alguns casos, sim, chorando junto com a sua esposa, mas junto com ela. Desabafando, trazendo talvez para ela um padrão de que você tem temores também dentro do Senhor. Mas é junto com ela e não a parte dela, não é longe. Não é indo para casa da sua mãe. Não é indo para casa de um amigo, não é saindo de casa. Para concluir, ela diz, eu sou muito orgulhosa. Eu não quero chamar para conversar, para resolver, eu queria que ele viesse atrás. Minha irmã, o que o orgulho te deu até agora? Qual foi a recompensa? Qual foi o prêmio? O que de bom o orgulho te deu até agora? Distância do seu marido longe de você. Agora é uma conversa pessoal aqui com as esposas. O que o orgulho te deu? Não, se ele não vier atrás, eu não vou não. Ele que busca, porque a responsabilidade da família é dele. Eu sei, mas você também é chamada para ser humilde como Cristo. A humildade engrandece, a soberba, a arrogância, o orgulho precede a ruína do seu casamento, mas a humildade precede a honra. Deus te chamou para se arrepender do seu pecado, para pedir perdão por ter sido reativa, para buscar o seu marido e dizer, volta para casa. Vamos reconstruir isso. Eu peço perdão por ter sido rixosa, por ter sido reativa, por ter falado mal com você. Você também tem uma participação nesse processo de reconstrução, minha irmã, de reforma. Amém? Lembre sempre, a argamassa, o cimento que dá liga na construção do seu casamento, da casa, da mansão que deve ser o seu casamento abundante, para a glória de Deus, é a humildade. A humildade e a sabedoria são o cimento que dá liga, que dá sustentação, para que as paredes da sua casa possam ser construídas, serem levantadas e você possa ter um lindo lar, um lar abundante para a glória de Deus. Amém? Então é isso, me segue nas outras redes sociais, Gabriel CBO, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Twitter, no Facebook, em todos os lugares você vai digitar Gabriel CBO. Aqui no YouTube, Casamento Abundante, se inscreve no canal, ative notificações, clique em gostei. E se você quiser aprofundar ainda mais esse conhecimento, você pode, aqui embaixo de todos os meus vídeos do YouTube, tem um link para você se inscrever no meu curso Casamento Reformado. Curso completo com 8 módulos online, que vai te ajudar a construir um casamento abundante para a glória de Deus e não cometer erros como você tem cometido. Amém? Deus te abençoe abundantemente e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!